Olá, pessoal. Eu sou Gustavo Cabral, sou engenheiro agrônomo, mestre em ciências agrárias e sou coordenador agronômico da empresa Quimivita Fertilizantes. Hoje iremos tratar de um assunto de suma importância, que é sobre adubação nitrogenada na cultura do milho. Com isso, vamos seguir essa sequência de apresentação. Vamos introduzir, analisar a deficiência de nitrogênio na cultura do milho, a importância do nitrogênio para a cultura do milho, fontes de nitrogênio para suprir a alta demanda do milho, aplicação de nitrogênio via adubos, momento de maior demanda de nitrogênio na cultura do milho, aplicação de doses de nitrogênio e, por fim, as considerações finais. O milho, né, é um dos cereais mais cultivados no Brasil e é uma cultura com uma importância socioeconômica e tem uma expressiva área plantada no país. Para 2022, 2023, a Conab estima uma produção de 126,9 milhões de toneladas, referente às duas safras. A normal, que ela é conduzida em período de melhor distribuição de chuvas, também denominada como safra, e a safrinha, na qual o período de pluviosidade ela é menor, sendo trabalhados materiais genéticos com ciclo mais curto e atingindo menores produtividades. Tratando da deficiência de nitrogênio na cultura do milho, né, a carência do nitrogênio, ele reduz o crescimento da planta e as folhas mais velhas tornam-se verde amareladas, né? Ou seja, uma clorose generalizada seguida de necrose, como a gente pode observar no slide, né, na nossa ilustração. Se houver falta de nitrogênio no período crítico da cultura, as espigas elas permanecem pequenas e com baixo conteúdo de proteína. Os grãos da extremidade da espiga, elas não enchem. É sabido que a fertilidade do solo é um dos principais fatores responsáveis pela baixa produtividade do milho. Isso ocorre devido ao fato de que a cultura possui uma grande capacidade extrativa, bem como uma alta demanda hídrica. Dados médios de experimentos conduzidos na Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, dão uma ideia da extração de nutrientes pelo milho cultivado para a produção de grãos e silagem, como nós podemos observar na tabela 1. Observa-se que a extração de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio e de magnésio, eles aumentam linearmente com o aumento da produtividade. E que a maior exigência do milho se refere ao nitrogênio e potássio, seguindo-se do cálcio, magnésio e do fósforo. O nitrogênio é um constituinte base para a formação de proteínas da planta. Existem várias revisões de literatura que quantificaram que para cada unidade de nitrogênio, a produção é de 6,25 unidades de proteína. O nitrogênio é o bloco estrutural-chave para a produção de aminoácidos e, por consequência, a produção de proteínas. É um constituinte importante para a molécula de clorofila e é a molécula responsável pela produção de fotossimilados da planta, ou seja, o processo de fotossíntese. Toda essa nutrição, o nitrogênio, está diretamente relacionado ao bom desenvolvimento da planta e à capacidade produtiva da planta. Com isso, o manejo do nitrogênio é um aspecto fundamental para o manejo de alta produtividade na lavoura do milho. Quais são as fontes de nitrogênio, então, para suprir as lavouras do milho? Nós temos basicamente algumas fontes. A primeira seria a aplicação via adubação, seja na base ou por cobertura, que aí entra as fontes de nitrogênio, que pode ser as mais diversas. A exemplo da ureia e do sulfato de amônio que nós podemos encontrar na Quimivita. Além disso, nós temos um nitrogênio que proveniente da mineralização da matéria orgânica, que diretamente é ligado a características de cada solo e temperatura do local. Alguns pesquisadores eles afirmam que a cada 1% de matéria orgânica, o solo é capaz de prover cerca de 20 quilos por hectare de nitrogênio. Outro ponto a ser analisado é o cultivo anterior. O que tinha nesse solo antes do milho entrar no sistema? Tratando do milho verão como exemplo, nós temos algumas coberturas de inverno que são capazes de fixar o nitrogênio, se tratando de leguminosas ou ainda fazer a reciclagem de nitrogênio de camadas mais profundas, a exemplo do nabo forrageiro. Já tratando do milho safrinha, nós temos uma grande contribuição do nitrogênio residual da cultura da soja.
Alguns pesquisadores, eles relatam que uma boa lavoura de soja é capaz de deixar entre 30 a 50 quilos de hectare de nitrogênio para a lavoura do milho em sucessão. Com isso, toda essa contribuição ela deve ser considerada no cálculo do manejo de nitrogênio a ser feito na lavoura, buscando altas produtividades. Já em relação à aplicação de nitrogênio via adubos, cada fonte apresenta uma certa eficiência. Tratando-se da ureia como exemplo, que é o mais utilizado no Brasil pelo custo-benefício, nós temos alguns dados na literatura indicando perdas acima de 50%. Um ponto importante para aumentar a eficiência do uso de nitrogênio é fazer a sincronização da aplicação do nitrogênio com o período de maior demanda da planta. Outro fator a ser analisado é observar as condições climáticas que estão vigentes na aplicação do nitrogênio. Na literatura, pode-se observar que quanto maior a temperatura e o tempo estiver mais seco, menor é o aproveitamento do nitrogênio aplicado. Alguns pesquisadores nos Estados Unidos realizaram um ensaio muito interessante, onde eles basicamente mediram a absorção de nitrogênio até o florescimento e até a colheita em lavouras de milho nos anos de 2009 até 2012, né? Lavouras essas com alta produtividade com nitrogênio de mais de 200 quilos por hectare e de lavouras com baixo potencial produtivo, onde a aplicação de nitrogênio ficou em torno de 50 quilos por hectare, como nós podemos verificar no slide. O teto produtivo para o sistema de alta produtividade, ou seja, 220 quilos por hectare de nitrogênio, que equivale a uma média de 230 sacos, né, por hectare, e para sistema de baixa produtividade, 55 quilos por hectare, que vai dar em média em torno de 100 sacos por hectare. Sendo assim, eles quantificaram como se dá a absorção do milho nessas duas situações. E, em média, a cultura do milho, para essas duas situações, ela acumula 63% de todo o nitrogênio até o período de florescimento. E ainda tem 37% para ser absorvida nos períodos finais de desenvolvimento, ou seja, no pós-florescimento. Esse é um dado interessante, porque até então davam muita importância para a aplicação de nitrogênio para as fases iniciais da cultura. E pesquisas como essas nos apresentam que para lavouras de alto potencial de produção é necessário se atentar para uma boa nutrição de nitrogênio, inclusive nos períodos finais de desenvolvimento, ou seja, no período de pós-florescimento. Essa mesma pesquisa, os autores quantificaram a quantidade de nitrogênio presente nos grãos, o quanto é proveniente da remobilização dos tecidos vegetais e quanto é absorvido via raiz. Dessa forma, eles concluíram que a maior parte do nitrogênio presente nos grãos, ele vem da absorção via raiz, ou seja, 62%, depois do florescimento. E 38% do nitrogênio ele é absorvido por remobilização dos tecidos estruturais.